Fantasma do passado. Parte. Naquela noite, Neia e Scana sentaram-se juntas em uma mesa de jantar com a rainha Calca, as membros da Rosa Azul, e vários de seus nobres apoiadores que se reuniram cedo para apoiá-la. A refeição foi boa, um peru muito gordo foi preparado para o prazer deles, bem como um rico molho cremoso, um bom vinho, e um ensopado espesso, rico em carne e vegetais. Devo dizer que nunca comi tão bem em um cerco antes. Um dos nobres disse com entusiasmo depois que os servos presentes prepararam todos os seus lugares. Todos os que compareceram como servos eram elfos libertos, os voluntários que insistiram que fizessem algo pelo seu salvador. Isso resolveu perfeitamente um problema quando eles se apresentaram na mansão. Neia quase teve vontade de rir. Naquela noite, quando a luta havia cessado, ela estava prestes a entrar no prédio quando sentiu olhos em suas costas. Ela se virou, e lá estavam 30 homens e mulheres, élficos, de idades obviamente jovens, vestidos com roupas comuns. Eles se encararam por um momento, embora Neia tivesse mantido os olhos atrás do visor habitual. Sim? Ela disse, quebrando o gelo. Senhora Neia, queremos trabalhar. O mais alto dos homens disse. Trabalhe no cerco, você pode se colocar em ação sempre que for necessário. Ela respondeu. O que queremos dizer é que queremos trabalhar para você. Você é a razão de não estarmos no inferno, somos muito jovens para lutar, e os adultos não nos deixam chegar perto da linha de frente. Por favor, tem algo que você nos deixa fazer? Ele perguntou. Neia estava prestes a recusar, mas todos pareciam tão sérios, tão tensos. Os mais novos se agarravam aos mais velhos, todos tinham expressões frágeis no rosto. Ela se perguntava se parecia severa para eles. Ela relaxou os ombros, e soltou um suspiro quando lhe ocorreu uma solução para um problema que a atormentava. Ela os encarou, e colocou as mãos nos quadris. Ok, há uma coisa. Estou lutando com um problema que vocês podem resolver. Como você sabe, tenho que garantir a segurança absoluta da rainha deste país, porém ela tem uma nítida falta de servos. Eu me livrei de todos aqueles em quem eu não podia confiar, e isso significa que ela não tem nenhum. Não é apropriado para uma rainha ficar descuidada, e como você sabe, vou providenciar para que ela seja colocada no trono a que pertence, e tenho certeza de que você entende onde isso vai dar. Ela disse pacientemente. Vou levar todos vocês para a mansão, vocês servirão a rainha como seus atendentes pessoais, prepararão a comida, cuidarão da mansão, servirão no jantar, e assim por diante, e acho que podemos confiar muito mais nos elfos do que em qualquer humano ao seu redor no momento. Então, todos vocês querem os empregos, ou não? Ela perguntou sem rodeios. Seus rostos se iluminaram, e acabou sendo uma combinação muito boa, pois como ex-escravos, eles sabiam tudo sobre como cuidar das pessoas nas casas, e era necessário um esforço mínimo para lhes dar os fundamentos da etiqueta nobre. Agora, aqui estavam eles, e se alguns daqueles rostos permanecessem por mais tempo em Neia ou nos outros socorristas que eles reconheciam, e se esses rostos demonstrassem admiração ou devoção abjeta, bem, se alguém mais notou isso, eles eram educados demais para comentar. Neia voltou-se para o nobre que falava. Ele era um marquês chamado Tordo, tinha 2 cidades em sua propriedade. Ela o examinou primeiro em busca de qualquer conexão com Astraca, e não encontrou nenhuma. Isso é verdade, Marquês Trush, mas não é surpreendente. Neia disse, tomando um gole de seu vinho. Você só precisa entender por que os cercos são bem-sucedidos ou fracassados do ponto de vista do atacante e do defensor. Ela continuou. O defensor geralmente cai não porque as paredes estão tomadas. Na maioria das vezes, quando um atacante está se esforçando para tomar as paredes, é porque espera que o defensor seja reforçado, então eles atacam como formigas enxameadas, e geralmente perdem sem circunstâncias especiais que alteram as probabilidades. O que derruba o defensor é a falta de suprimentos, doenças, e outras provações que o enfraquecem por dentro. Na maioria das vezes, a menos que haja uma razão estratégica séria para resistir ou haja esperança de reforços, um defensor pode se sair melhor rendendo-se por meio de negociação do que por meio de resistência. Em contraste, se forem reforçados, o atacante será mais sábio em não atacar a posição se puder evitá-la. Ela largou a xícara e deu uma mordida na carne. É verdade, mas então por que eles estão aí? Ele perguntou enquanto comia sua própria refeição. Bem,
Para começar, estou aqui, e Neia também. Se eles matarem nós duas, o rei feiticeiro perderá sua justa causa, e perderá sua porta-voz mais importante. A rainha respondeu: esta cidade não é muito importante por si só, mas se tornou um símbolo dos triunfos de Neia. Os escravos élficos fugiram para cá, tem a maior porcentagem de seus seguidores fora da Oburns pré-guerra civil. Foi o lugar onde ela primeiro desafiou a autoridade real matando o governador. Neia interrompeu. Desculpe, majestade, mas temo que isso não esteja certo. Eu não o matei. Eu o entreguei ao rei feiticeiro. Ele provavelmente está implorando para morrer há meses. Ela tinha um sorriso arrepiante no rosto ao dizer isso, e isso congelou o sangue de Calca. Ela tinha visto a maldita Neia, ela tinha visto, de baixo, e de longe, a facilidade casual com que ela infligia a morte àqueles que vinham até a muralha, mas isso era diferente. Ele não está morto? Ela perguntou, sua voz hesitante, como se não tivesse certeza se tinha ouvido corretamente. Neia encolheu os ombros. Bem, provavelmente não, ele pode estar, deixei isso para sua majestade. Ela disse casualmente. Ele estava profundamente zangado com a forma como seus seguidores foram maltratados, e com o roubo dos suprimentos doados para o esforço de reconstrução, sem mencionar o abuso que ele permitiu através de sua colaboração com templos corruptos. O governador ainda está vivo, e desejando não estar. Foi de arrepiar o sangue ver Neia, a sádica, sair. Eu não me sinto confortável com tortura. A rainha Calca aventurou-se. Você não precisa estar. Neia disse. Você apenas tem que manter as pessoas que estão, e direcioná-las para onde deve ser aplicado. Existem pessoas neste mundo, Sua Majestade, que merecem mais sofrimento do que você pode imaginar. Não apenas na humanidade, mas em todas as raças. Com certeza matar essas pessoas é fácil. Mas é muito gentil. Skana interveio, e Neia assentiu com uma satisfação severa. Você teve muito respeito durante seu reinado, Sua Majestade. Você teve muito amor, mas ninguém temia as consequências de enganá-la, esconder coisas de você. Seu reinado tinha uma fraqueza, e isso era que você era ingênua, boa, e queria o mundo livre de lágrimas assim como você. Mas esse não é o caso. A viseira de Neia havia desaparecido, e seu olhar se tornou duro e penetrante, e Calca não conseguia desviar o olhar, como se os olhos estivessem engolindo-a inteira, e dentro deles ela viu inúmeras imagens, batendo em seu cérebro enquanto Neia falava. Eles querem sua felicidade apenas às custas dos outros. Eles vão mentir, roubar, trapacear, estuprar, torturar, abusar de qualquer um, e de todos. Eles não podem ser reformados, eles não podem ser corrigidos. A única justiça que lhes resta é fazê-los lamentar a existência deles antes de privá-los de vidas que não mereciam ter. Você poderia mostrar-lhes bondade, mas isso seria crueldade com suas vítimas. A cenoura e o bastão são ferramentas que você deve usar, e alguns de nós não merecem cenouras. Calca sentiu o arrepio deixar seu corpo quando Neia parou de falar, e as imagens que passaram diante dela desapareceram como as coisas efêmeras que eram, mas não eram para serem esquecidas. Ela olhou para seu prato. Eu sei que fui ingênua, e não serei tão fraca de novo, mas acho que nunca encontrarei forças para desfrutar do tormento dos outros. Ninguém espera que você faça isso. Skana disse. Você só precisa fazer o que precisa ser feito, mesmo quando você não gosta. Veja a nossa situação, fora desses muros há mais de 200.000 soldados. Se eles romperem esses muros, se não fizermos o necessário para detê-los, eles massacrarão esta cidade. Homens, mulheres, crianças, esses são os fanáticos mais obstinados, e Astraca está a caminho trazendo mais pessoas para a luta. Estamos em grande desvantagem numérica, mesmo com a população mobilizada. Temos que ser absolutamente implacáveis, temos que fazer com que eles tenham medo de se aproximar. Você parece estar fazendo um trabalho sólido nisso. O Marquês Tordo disse com satisfação. Ele era um homem esbelto, e de corpo duro, com olhos castanhos enganosamente gentis, e cabelos castanhos, e parecia ter 22 anos de idade. Você não está se saindo tão mal. Skana disse. Inferno, isso é verdade para todos vocês em todas as paredes. Ela expandiu seus elogios para o resto da mesa. Havia expressões satisfeitas por toda parte. A conversa mudou para assuntos mais corriqueiros, com Neia, Skana trocando piadas e histórias com os membros da Rosa Azul,
e uma calorosa rodada de parabéns foi para o casal recém-casado. Tornou-se uma noite tranquila, e a tensão perto da cabeceira da mesa desapareceu até que finalmente chegou a hora de descansar. Neia e Skana abraçaram Laquius, e a rainha Calca com forte gratidão por sua participação no casamento, garantindo que nenhum vazio jamais mancharia suas memórias daquele dia, seja por um ano ou 100 depois. Elas então foram para a cama. Quando a porta se fechou atrás delas, tudo estava silencioso, mas para ambas foi alto como um trovão. Neia começou a se despir. Ainda não consigo acreditar. Ela disse. O que? Skana perguntou enquanto fazia o mesmo. Na verdade, sou casada. Ela disse com uma admiração silenciosa, irreverente. Skana riu. Eu sempre soube que seria, mas é muito diferente do que eu esperava. Como assim? Neia perguntou enquanto se aproximava para preparar o banho para si. Eu era uma camponesa com morte cerebral, pensei em me casar com algum garoto da fazenda, ter alguns filhos, e morrer a 3 metros de onde nasci. Para ser sincera, eu sabia dançar, cultivar, trepar, e conhecia bem a floresta, e isso resume a maior parte das primeiras 2 décadas da vida de Skana, a ousada. Ela riu. Você não é um garoto da fazenda, Neia Baraja. Ela disse, sua risada aumentando quando Neia se abaixou para verificar a água. Verdade. Neia disse com um reconhecimento meio sério. Nunca pensei que teria alguém, pensei que apenas caçaria, exploraria, e lutaria até morrer. Isso era tudo que eu tinha diante de mim. Os homens tendiam a não se casar com garotas que pareciam bandidas assassinas. Ela soltou uma risada, mas Skana podia sentir o poço de amargura que estava por trás de tudo isso, um passado que, apesar de todos os seus pontos em comum, ainda a separava em mundos. Intuitivamente, Skana se aproximou de sua nova esposa, e passou os braços em volta dela por trás. Ela se pressionou firmemente nas costas de Neia, seus corpos nus, e próximos um do outro. Ela colocou a cabeça na curva do pescoço de Neia, desejando tirar uma dor que poderia nunca desaparecer de verdade. Ela sussurrou amorosamente no ouvido de sua heroína, sua esposa. Você não parece uma bandida, você se parece com minha esposa, e nunca mais estará sozinha, não enquanto eu viver. Neia derreteu, e se virou. Elas se beijaram. Skana não precisou abrir o olho restante para saber que havia lágrimas de felicidade nos olhos de Neia. A manhã seguinte começou com o estrondo das máquinas de cerco. Catapultas, mangonelas, balistas, todos atirando uns contra os outros além do fácil alcance dos feitiços. Os soldados na muralha foram forçados a se proteger para evitar serem esmagados, mas nisso os lançadores de magia do exército de Neia tiveram uma vantagem. Eles poderiam derrubar projéteis e acabar com a ameaça. Por outro lado, quando a oposição no campo tentou explodir rochas com magia, apenas as transformou em estilhaços que prejudicariam mais soldados do que apenas um único impacto. Neia escolheu ficar na parede, para garantir que fosse vista, embora tivesse que se esquivar ocasionalmente, e em virtude de ser vista, ela animou seus soldados. Ela tomaria uma posição, desembainharia seu arco lendário, e destruiria projéteis. Fluder e Evilei provaram ser particularmente úteis, com a magia, parede de cristal, absorvendo muitos impactos, enquanto a poderosa magia de Fluder fez com que as pedras simplesmente caíssem. Laquius usou suas lâminas voadoras com grande efeito, e embora as paredes tenham recebido golpes, elas resistiram. Ainda assim, era estranho para ela que eles não tentassem enviar soldados para escalar as paredes novamente, ou assim ela pensou, até que ela vislumbrou. Por quê? À distância, a construção estava em andamento, e ela imediatamente reconheceu a forma. A merda! Neia disse suavemente. Torres. Acampamento de Astraca. Astraca sentou-se na cadeira olhando para o prisioneiro na jaula. O homem era um local lamentável, mas não havia mais nada de piedade em Astraca para quem se interpusesse no seu caminho. A última vez que ele sentiu pena de alguém, ele ficou desleixado, e ela quase o matou, ou escapou. Ele olhou para o interrogador. Então você conseguiu tudo? O homem grunhiu, não era o sujeito mais articulado, mas com base nos papéis que Astraca vira, eles realmente haviam obtido tudo de valor de seus próprios lábios. Infelizmente, valor era algo que realmente não tinha muito. Além da incrível quantidade de detalhes que sabia sobre Neia, Tinamok não sabia quase nada sobre o rei feiticeiro. Então você realmente acha isso? É a garota, não é?
Ele perguntou incrédulo, e o comerciante assentiu. Ele não conseguia falar porque estava com a boca amordaçada. Não haveria mais saídas por suicídio desta vez. Não importa o quanto você pense dela, ela será destruída em breve. Suponho que ela ter aparecido nas costas do dragão foi impressionante, mas o dragão fez o verdadeiro trabalho. Ela era uma visão bastante apresentável, mas ainda assim, isso é demais para engolir. Astraca disse com desdém. Suponho que se não houver mais nada de valor para extrair do seu cérebro, eu poderia prosseguir e matá-lo. Astraca disse, levantando-se, e desembainhando a espada, enfiou-a na jaula, pressionando-a com força suficiente na gordura que restava na barriga do prisioneiro, com força suficiente para tirar um pouco de sangue. Tinamok, porém, não implorou por misericórdia, pelo menos, seu corpo relaxou, a morte significava o fim da dor, e como ele estava encolhido em uma postura dolorosa, imundo, fedendo a suor sujo, e ainda em agonia pelas várias formas dolorosas de interrogatório, a morte parecia uma doce libertação, uma recompensa, não um castigo. Astraca guardou sua espada. No entanto, acho que há um uso melhor para você. Veja, você não é o único que pegamos. Alguns adoradores da justiça negra que estavam tentando fugir da luta. Acho que vou pegá-los, e depois entregarei todos vocês para Remédios Custódio. Tenho certeza quando eu contar a ela quem vocês são, ela adoraria descobrir o que mostrar sua cabeça a Neia fará com ela. Tinamok tentou fazer barulhos de protesto, e sacudiu a gaiola com raiva, mas foi abafado quando Astraca riu, e se virou para sair. Ele apontou para o interrogador. Se aquele prisioneiro morrer, você morre com ele. Ele permanece vivo até que o entreguemos. Depois disso, não me importo mais. O interrogador riu, e Astraca continuou a rir enquanto saía da tenda. Finalmente acho que vou ter uma boa noite de sono. Ele pensou consigo mesmo, isso foi fantástico. À medida que o sol se punha, e a noite varria o horizonte, o rei Astraca deitou-se para dormir, com um sorriso no rosto, confiante de que amanhã seria um dia melhor. Acampamento de Astraca, meia-noite. Vanisa adorava suas asas, considerava a sua melhor característica, ou pelo menos a mais divertida para ela. Ser capaz de voar era um sonho que todo mundo nascido na Terra teria na vida, mas agora aqui estava ela fazendo isso. Dado que ela havia realizado esse sonho em parte devido às ações de Astraca, ela pensou que poderia economizar alguns anos de sua tortura por isso. Não muito, mas um pouco. Ela sorriu enquanto voava para o acampamento dele, era fácil de encontrar, os exércitos não se escondiam bem nas estradas, e na escuridão, fogueiras e luzes de sentinela se destacavam como um polegar machucado na mão. A essa altura ela era uma especialista em escapar dos guardas, seus ajudantes Doppel estavam fazendo um ótimo trabalho espalhando boatos, mas nada ajudava tanto os rumores quanto a realidade. Ela entrou na tenda de Astraca, e usou um pergaminho para colocá-lo em um sono profundo, então pegou um tubo, e o forçou em sua garganta. Ela então prendeu um funil ao tubo. Depois disso, ela tirou da mochila várias garrafas de bebida destilada. Ela estourou a rolha, puxando-a com os dentes, depois cantarolando uma canção anã para beber, começou a forçar o álcool a entrar no corpo dele. Primeiro uma, depois outra, depois outra. Ela riu, isso era superficialmente mesquinho, mas quando ele se levantasse, além de estar de ressaca, ele cheiraria como um bêbado, e provavelmente ainda estaria completamente embriagado. O desprezo de seus soldados, e a desconfiança de seus oficiais em sua estabilidade só aumentariam. Ela então usou outro pergaminho, e montou nele novamente depois de arrancar o funil, e o tubo de seu corpo, e jogá-los de lado. Ela baixou a testa até a dele, tão quente. Ela pensou, difícil lembrar que você é humano, mais humano do que eu. Outra coisa que você tirou de mim. Ela entrou no sonho dele, e o encontrou sentado presunçosamente em um trono. Feliz? Não, isso não serviria. O sonho mudou, ela convocou seus minutos finais, e o fez ficar em seu lugar, sentindo o prego cravar um epitáfio final em seu peito, sentindo os ratos tentando puxar pedaços de carne, a mordida dos dentes cortando a língua, e claro, o engasgo. Ela colocou a memória em loop, ele reviveria a morte dela em seu sonho até acordar, seria tudo menos um sono reparador. Ela então saiu da tenda, pegando os materiais que usou, e desaparecendo na noite. Ela então foi para o outro lado do rio.
Ela já tinha visto esse hábito várias vezes, então estava razoavelmente confiante sobre onde ele se aproximaria, direto da tenda, até o ponto na água mais próximo dele. Ela puxou um pergaminho de sexto nível, e alterou as condições climáticas. Logo haveria uma névoa espessa saindo da água, não muito espessa, mas boa o suficiente. Ela então usou mais 2 pergaminhos, criando um painel de vidro transparente da altura de seu corpo, e um espelho de vidro. A vidraça foi colocada contra uma árvore, enquanto o espelho estava fora de vista, invisível naquelas condições, e ela os colocou de forma que seu reflexo fosse refletido na vidraça. Ela sorriu, e disse suavemente: magia de ilusão, sem magia, fantasma instantâneo. Ela então esperou, foram horas, mas ela estava feliz, e quando ele acordou, dormindo demais novamente, ela pôde ver enquanto ele cambaleava para fora da tenda, e que ele estava se sentindo horrível, seu sono o havia torturado, com seus sentidos aguçados ela podia ver que seus olhos estavam vermelhos, seu corpo cambaleava, ele estava obviamente bêbado. E pelas reações de quem o via, ele fedia como uma destilaria. Mas ele manteve o hábito de mijar na água onde o cadáver dela havia sido jogado. A princípio ele não entendeu o que ela queria que ele fizesse. Ela imitou o canto de um pássaro, ele olhou para cima, e ela, com a mesma forma de antes, uma bela e jovem camponesa, cheia de vida e felicidade apesar de tudo, estava ali diante dele novamente, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Ela apontou. A luz batia na vidraça, dando-lhe uma qualidade translúcida e efêmera realçada pela neblina. Ele viu a imagem dela, seu rosto chorando, maravilhado, lindo e acusador, olhando para ele e apontando. Ele gritou de horror e caiu para trás, cambaleando para trás e pedindo ajuda a um sacerdote e a um lançador de magia, tão bêbado e tão horrorizado que nem sequer havia puxado as calças corretamente para cima. Ela suprimiu a risada do outro lado do rio. Ela pegou o espelho e a vidraça e foi embora. Eles não encontrariam nenhum sinal de um fantasma, e nenhum sinal do tipo de magia usada para ressuscitá-la, sua própria sanidade seria questionada. Astraca voltou depois que ela partiu. Estou, dizendo a você, eu a vi. Uma garota morta, uma garota cujo cadáver eu segurei em minhas próprias mãos, eu sei que ela morreu, e eu vi o fantasma dela do outro lado da, Kelly Hill. Ele balbuciou com raiva, segurando as calças, bêbado demais para fechá-las adequadamente novamente. Majestade, disse o sacerdote pacientemente, eu sei quando mortos-vivos estão próximos, minha magia encontraria fantasmas, esqueletos, zumbis ou qualquer forma de espírito, e nenhum deles está lá, nem havia nenhum. Ele disse com uma voz enfaticamente profissional. No entanto, aqueles que estavam perto, que o ouviram falar em voz alta sobre uma garota morta que ele segurava, imediatamente aproveitaram isso como uma confissão de sua culpa por matar crianças. E Senhor, disse o lançador de magia, se alguém tivesse usado um feitiço de ilusão, eu o teria encontrado. Estou lhe dizendo que não houve magia em ação, o que significa que não havia nenhum fantasma, nem real, ou magicamente criado. Você imaginou a coisa toda, foi apenas uma ilusão sua. Ele disse igualmente enfaticamente. Estou ficando louco. Não. Eu vi aquela garota, sei que ela morreu, e ela estava lá. Ele apontou para o outro lado do rio, e soluçou várias vezes. Parado bem ali do outro lado do rio, chorando, e apontando para mim tão severamente quanto você está aqui agora. Ele rugiu furiosamente enquanto ele se recusava a acreditar nele. Em poucas horas, os soldados do Pel estavam espalhando rumores sobre a loucura do homem que seria rei, e é claro que muitos ouviram os gritos bêbados sobre uma garota morta que ele segurava, e aproveitaram isso como uma confissão de seus crimes, e os que persistiam com dúvida de que era culpa dele, começaram a mudar de ideia. Sua culpa, obviamente o estava enlouquecendo, e isso estava rapidamente se tornando um consenso comum. E enquanto Vanessa estava sentada em sua pequena cabana, e ouvia os relatos de tudo isso acontecendo, ela riu tão feliz como sempre, e bateu as garras na mesa. Ó Astraca, espere até amanhã.